banca organizadora é a Consulplan e a Consulplan adora trabalhar este conteúdo pronome relativo, principalmente quando se trata da função do pronome relativo, tá? Então vamos lá, mais uma super dica do Exclusivo Concursos para você que vai fazer esse concurso da SEDUC. Pronome relativo, você já sabe, né? O quezinho aqui ele funciona como pronome relativo. Para ele ser um pronome relativo, é necessário que você substitua ele pela palavra o qual. Então, toda vez que você conseguir substituir esse pronome pela palavra o qual, este que ele é um pronome relativo. Sendo pronome relativo, ele também pode exercer funções sintáticas, né? Uma das funções que ele pode exercer é exatamente a função de objeto direto. Tá? Ele pode exercer a função de objeto direto. Também pode exercer a função de sujeito da oração. Tá? E quando esse pronome ele vai exercer a função de objeto direto e de sujeito? Bom, é muito simples, macete bem interessante. Olha só, se ele não vir precedido de preposição, ele poderá exercer a função de objeto direto ou de sujeito, perfeito? Isso quando ele não vem precedido de preposição, ou seja, sem preposições, esse camarada aí ele vai exercer a função de objeto direto ou a função de sujeito da oração, perfeito? Além desses dois, ele também pode exercer a função sintática de objeto indireto, tá? Além, é lógico, também de complemento nominal. Detalhe interessante aqui, ó, sempre a Consulplan, ela costuma trabalhar muito em cima da questão da regência, então trabalha muito em cima da preposição, né? Então, objeto indireto, nesse caso, tanto objeto indireto quanto complemento nominal, esses dois casos, eles já virão precedidos de preposições. Então, eles aparecem com preposição, né? Preposição essas que poderá ser preposição em, preposição a, inclusive aqui podendo ocorrer inclusive até a crase, né? Preposição de também e a preposição com. Então, quando nós temos preposições, quando as preposições aparecem em frente ao pronome relativo, tá? Esses pronomes relativos, eles poderão exercer a função sintática de objeto indireto ou de complemento nominal. Perfeito? Tudo bem? Então vamos aos exemplos, vamos ver como é que cai, como é que isso acontece, né? Como é que se dá a ocorrência dessas questões na prova. Vamos lá. Olha só. Primeiro caso, olha só, primeiro exemplo. O jovem que morreu era rico. É lógico que você precisa identificar os verbos, você vai identificar o verbo, você verifica que você tem o verbo morreu e era, né? Temos dois verbos, se nós temos dois verbos, nós temos ambos os verbos estão conjugados, né? Estão flexionados, então nesse caso eu tenho um período composto, né? Temos duas orações, tá? O detalhe é exatamente você identificar a oração principal e a oração subordinada, mas não é difícil. A oração principal está aqui, ó. O jovem era rico, né? O jovem era rico. Você observa que essa oração aqui, ela acabou ficando intercalada. É exatamente ela que é a nossa oração subordinada. Perfeito? Então essa é a nossa oração subordinada. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Então agora eu vou ter, lógico, né? Você vai, verifica o pronome relativo, né? Identifica o pronome relativo e tenho que verificar a qual palavra ele está se referindo, né? Muito simples, você na leitura vai dar para você perceber e você verifica que ele está se referindo à palavra jovem, né? O que acontece? Então esse pronome relativo, agora aqui na oração de baixo, eu vou substituir a palavra que o pronome relativo está se referindo, ok? Então, o que se refere à palavra jovem. Então, no lugar do que, eu vou substituir ele pela palavra jovem, perfeito? Quando eu faço isso, olha o que acontece, o jovem morreu, né? Olha só, observa, ok? Dessa forma, agora eu tenho que identificar, a partir disso eu vou ter que identificar qual a função sintática dessa palavra. A função sintática dessa palavra será a função sintática do
pronome relativo. Perfeito? Muito simples. Ora, muito simples. Basta você fazer a pergunta ao verbo. Quem morreu? E a resposta é o jovem. Consequentemente, quando eu faço essa pergunta, o que ou quem, a resposta é sempre o nosso sujeito. Sendo assim, a palavra jovem é exatamente o sujeito da oração. Ou seja, então, se jovem exerce a função de sujeito, a palavra que está se referindo ao jovem. Consequentemente, ela terá a mesma função sintática. Perfeito? Tá? Vamos a mais um exemplo? Vamos lá. Olha só. Vimos o carro que ele comprou. Você observa sempre, quando você for começar, você sempre analisa primeiramente os verbos. Identifique os verbos. Tá? Primeiro verbo, vimos. Né? Segundo verbo, comprou. Perfeito? Então eu tenho dois verbos. E ambos os verbos eles estão conjugados. Consequentemente, nós temos um período composto. Certo? Período composto. Tá? Formado por duas orações. Temos dois verbos, duas orações. Bom, próximo passo é exatamente separar a oração principal da oração subordinada. A oração principal, ela vai até o pronome relativo. Lembrando que o pronome relativo, eu posso substituir ele, está aqui o pronome relativo, eu vou substituir ele pela palavra o qual. Né? Dessa forma fica. Vimos o carro, o qual ele comprou. Pronome relativo. Perfeito? Então vamos separar. Primeira, a oração principal, vimos o carro. Perfeito? Oração subordinada, tá? A oração subordinada, tá? Que ele comprou. E observa que o que está se referindo à palavra carro. Né? Aqui a nossa oração principal, a nossa oração subordinada, desculpa, a nossa oração subordinada, tá? E o que se referindo à palavra carro. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, no lugar deste que, eu vou substituir exatamente a palavra que o que está se referindo. O que está se referindo à palavra carro. Consequentemente, eu vou substituir aqui, ó. Substituindo, eu tenho exatamente essa oração. O carro, ele comprou. Você observa o seguinte, nesta oração, ela não está na ordem direta. A ordem direta, ela funciona da seguinte forma. Nós temos sujeito, verbo e complementos. Nesse caso, o sujeito é exatamente ele. Quem, olha, faço a pergunta ao verbo. Quem comprou o carro? Ele. Perfeito? Consequentemente, tá? Esse camarada aqui, ele é o sujeito da oração. Se eu fosse colocar na ordem direta, seria ele comprou o carro. Beleza? Sendo assim, o verbo comprar, quem compra, compra algo. É um verbo transitivo direto. Consequentemente, o carro exerce a função sintática de objeto direto. Observe, é muito simples, é muito fácil. Tá? Vamos a mais um exemplo. O dinheiro de que preciso é para a escola. Observa, primeiro passo você tem que identificar os verbos. Né? Verbos preciso e é. Verbo ser. É isso? Temos dois verbos, ambos conjugados. Então temos um período composto. Duas orações. Perfeito? Segunda oração sendo introduzida pelo pronome relativo. Como é que eu sei isso? Muito simples, basta você substituir o que pela palavra o qual. E você faz a leitura. O dinheiro do qual preciso é para a escola. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos identificar a oração principal. Tá? Vamos lá, identificando a oração principal. Oração principal, o dinheiro é para a escola. Observe o seguinte. A oração subordinada nessa questão, ela está intercalada, tá? Que é exatamente de que preciso, ok? Observe o seguinte, pela primeira vez apareceu uma preposição. Sempre que aparecer preposições,
sempre que aparecer preposições, tá? A função sintática do pronome relativo poderá ser objeto indireto, tá? Ou complemento nominal, que são as que mais caem. É lógico que ainda há também o agente da passiva ou o adjunto adverbial. Mas geralmente a banca trabalha ou com objeto indireto ou com complemento nominal. Perfeito? Vamos identificar a função sintática desse pronome? Para isso, o que eu tenho que fazer? Verificar a qual palavra ele está se referindo. Observando isso, eu verifico que ele está se referindo à palavra dinheiro. Perfeito? Qual o passo agora? Eu vou substituir este que pelo referente. Ele está se referindo a dinheiro. Então, olha só, substituir o que? Do dinheiro preciso. Bom, é lógico que você observa que essa oração ela está na ordem indireta. O que nós temos que fazer? Inverter, né? Primeiro você acha o sujeito. Quem precisa do dinheiro? Eu. Consequentemente, nós temos um sujeito elíptico. Perfeito? Temos um sujeito elíptico. Então, na ordem da oração, seria eu preciso do dinheiro. E eu quero exatamente saber a função sintática desse elemento. Bom, observe, se eu tenho o sujeito que é eu, o verbo é preciso. Tá? Quem precisa, precisa de. Né? Consequentemente, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Verbos transitivos indiretos exigem complementos. Né? Os objetos indiretos. Consequentemente, exatamente a função sintática da palavra do dinheiro, da palavra aqui, né? Do dinheiro. Consequentemente, objeto indireto. Né? Então, observe que é um assunto simples, não é um assunto fácil. Tá? Você tem que ter um pouco de atenção, um pouco de calma na hora de responder a essas questões. Tá? Mas é um assunto simples, é um assunto fácil. Vamos a mais um exemplo. Olha só. Nosso próximo exemplo. O carro de que tenho necessidade é pequeno. Então, como eu falei anteriormente, você precisa identificar os verbos. Quantos verbos nós temos na oração? Né? Então, ó, verbo ter, né? E verbo ser. Temos dois verbos. Os dois estão conjugados, então nós temos um período composto, certo? Se o período é composto, tá? Nós temos que identificar ou composto por ordenadas ou por subordinadas. Tá? Você observa que existe uma relação de dependência, então é subordinado. Agora, se é subordinada, você tem que novamente dividir. As subordinadas se subdivide em substantivas, adjetivas e adverbiais. Mas fica fácil. Por quê? Porque o que ele pode ser substituído pela palavra o qual. Toda vez que isso acontece, este que é um pronome relativo. Se o que é um pronome relativo, então nós temos uma oração, nós vamos ter uma oração introduzida pelo pronome relativo, uma oração subordinada adjetiva. Perfeito? O que é exatamente esse caso? Sendo assim, vamos identificar a oração principal. A oração principal, o carro é pequeno. Consequentemente, nós temos de que tenho necessidade, sendo a nossa oração subordinada adjetiva. Aqui, de que tenho necessidade. Para eu identificar a função sintática do que, eu tenho que verificar a qual palavra ele está se referindo. E aí é muito simples, você observa que ele está se referindo à palavra carro. Se ele se refere à palavra carro, o que vai acontecer? Eu vou pegar este que e vou substituir exatamente pela palavra que ele está se referindo, carro. Perfeito? Consequentemente, nós temos, ó, do carro tenho necessidade. Perfeito? Identifica o sujeito. Quem tem necessidade? Eu. Perfeito, sujeito elíptico. Consequentemente, a oração na ordem direta, ela seria eu tenho necessidade
do carro. Então eu preciso identificar a função sintática dessa palavra. Observe que na ordem direta ficaria eu tenho necessidade. A palavra necessidade é um substantivo. Consequentemente, do carro está completando o sentido desta palavra. Qual palavra? Necessidade. Se necessidade é nome, então esse camaradinho aqui, ó, do carro, exerce a função de complemento nominal. Ok? Simples, fácil. Basta ter calma.